Boa noite, boa noite. Noite. Paramos aqui. Ok. 5:09. Aqui. Bom, acomodei aqui então a nossa aula, vamos começar, pessoal. Estávamos falando, né, de usinas termoelétricas. Vimos, acho que a minha câmera está um pouquinho afastada aqui. Deu. Estávamos falando então de usinas termoelétricas, né? E vimos que, apesar do princípio, né, de geração de energia ser basicamente o mesmo, o princípio operacional dela se distingue um pouco em função dos equipamentos, né? Já que nas usinas termoelétricas, em que eu tenho caldeiras, eu acabo lidando com vapor, né? Então eu preciso ter turbinas a vapor. Estamos vendo algumas características. Depois vamos falar um pouquinho de usinas termoelétricas que não contêm uma caldeira. Então elas precisam, né, ter esse calor de outra forma. E é feito através, então, da combustão de combustível, oxigênio, né, como se fosse um motor de combustão interna. Bom, vamos continuar vendo as características das turbinas de vapor. Pessoal, essa apresentação aqui, ela tá tudo em um único arquivo, né? Nós estávamos falando delas desde não de ontem, desde segunda-feira, né? Mas está tudo em um único arquivo, por isso que eu não mandei para vocês ainda. Mas amanhã a gente vai terminar essa parte, aí eu salvo em PDF, porque está em PowerPoint, e mando lá para o nosso grupo. Ontem um dos colegas me perguntou sobre as aulas, tá? Hoje eu consegui postar aula 1, 2, 3 e 5. 4 foi aquela que a gente teve um problema com a plataforma aqui, que ela saiu, voltou, caiu de novo, lembro? Então essa aula não tem, mas ela não tem problema, não tem conteúdo. Então tem lá a 1, 2, 3 e 5, que foi as que eu consegui carregar hoje. Depois da aula eu vou tentar carregar mais algumas, a 6 e a 7. E aí a gente fica com o nosso material lá atualizado. Quanto ao material da apresentação, aqui foi isso que eu falei para vocês. Ainda não enviei, porque todo esse conteúdo, ainda que ali esteja separado em aula 1, aula 2, está em um único arquivo. Então, só para não mandar para vocês e vocês daqui a pouco lerem, mas isso a gente não viu e teve coisas que a gente ainda não conversou. Então, assim que a gente terminar de conversar o assunto, converto para PDF e mando lá para o grupo para vocês consultarem com calma ou se quiserem dar mais alguma olhada em alguns assuntos, né? E também porque vão precisar desse conteúdo para o trabalho, né? Lembrando que a nossa disciplina vai até segunda-feira que vem, que é dia 31 de agosto, último dia do mês. No dia 31, vou passar para vocês o trabalho também, individual, certo? Mas vai ser todo com consulta. Vou passando o material para vocês. Bom, vocês já fizeram trabalhos comigo, conhecem mais ou menos os meus métodos, né? Gosto de respostas mais objetivas, né? Não precisa, de preferência, não colocar exatamente o que eu escrevi ali, e sim a maneira como vocês entenderam cada processo. Além de garantir uma boa nota para vocês, né? Isso garante também o conhecimento do assunto, porque eu escrevi de uma forma que não é a mesma forma na qual vocês se expressam, né? Quando a gente tem esse trabalho de ler um texto, principalmente de um assunto que a gente já conversou aqui, né?
com certeza, vários aspectos, vocês não vão ter nem a necessidade de ler o texto. Vocês vão lembrar do que a gente conversou ou vão consultar uma coisa ou outra. Naqueles pontos em que ficou algumas dúvidas, aí sim, é interessante dar uma lida com um pouco mais de calma ou me consultar também. Ah, professora, sobre esse assunto aqui, ó, não ficou bem claro para mim. Manda ali pelo WhatsApp, tá? Pode me mandar um áudio também. Ah, isso aqui, isso aqui. No material, não entendi bem. Daqui a pouco eu explico de uma forma que facilite. Mas gosto quando vocês expõem ali as respostas com as palavras de vocês. Tal sistema funciona assim, a partir de tal princípio. Quando a gente liga isso, acontece aquilo, tá? Eu acho que é assim que as coisas fixam melhor na nossa mente, assim. Quando a gente se limita a escrever tal como o professor passa, a gente, na verdade, muitas vezes decora por um momento, só que a gente não vai guardar isso para a vida, né? Vai passar um mês e aquela resposta decorada se passa. Quando a gente entende, né? Com certeza daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, se a gente conversar sobre o mesmo assunto, vocês podem não saber tudo, né? De cabo a rabo, mas conforme a gente vai conversando, as lembranças vão vindo e o conhecimento junto. Isso que é importante, o conhecimento técnico, porque a gente vê muitos assuntos, né? E assuntos distintos, vários assuntos difíceis. Não se assustem, assim, principalmente quando chega perto do ponto da formatura, né? Ah, eu não sei tudo sobre tudo. A gente não sabe tudo sobre tudo, né? Na verdade, a gente sabe um pouquinho de tudo. É esse o diferencial. A gente viu muitos assuntos comigo, com outros professores, né? E, obviamente, a gente vai ser melhor naqueles assuntos do nosso cotidiano, né? Ah, eu vi sobre vários assuntos, mas eu trabalho com transformadores. Então, com certeza, o meu conhecimento de transformadores vai ser maior, né? Não é porque meu colega fez um curso melhor ou estudou mais. Não. O conhecimento da rotina, o conhecimento empírico é muito importante. Mas não podemos nos deter a estudar só com o que a gente trabalha, né? A gente precisa entender um pouquinho de todos os processos. Até porque, se a gente trabalha em uma área, né, específica, se a gente abrir um pouquinho mais a mente, todas as outras áreas estão na nossa volta, elas se completam. E a gente se torna um profissional mais completo, né, quando a gente sabe um pouquinho dos outros assuntos. Claro que a gente não vai virar um expert em todos os assuntos, né? Mas quando existe uma comunicação de setor e a gente conhece um pouquinho dos outros setores, né? Isso é um destaque, com certeza. E, pessoalmente, né, para a vida também a gente não se deixa enganar fácil quando a gente tem um pequeno conhecimento sobre tudo, tá? Não sei, estou profunda hoje, já falei bastante. Vamos continuar sobre o assunto, né? Vamos lá, então. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Vamos entrar no assunto propriamente dito. Vou tirar minha jaqueta aqui. E continuamos. Vamos lá, então, pessoal. Falamos, né? O último assunto ali, dentro de turbinas de vapor, foi... Deixa eu voltar aqui para todo mundo enxergar. Vou só fechar essa tela do vídeo, tá? Porque percebi que o PowerPoint é um dos arquivos que mais pesa na nossa conexão. E se o videozinho aqui tá aberto, ele tende a travar. Então, quando eu mais falo, assim, eu fecho aqui rapidinho, só para não fechar o PowerPoint para vocês, né? Mas perguntem o que eu gosto de me expressar mais, eu abro de novo e assim a gente vai indo. Falamos sobre os tipos de turbina, né? O último assunto ali propriamente visto foi classificação quanto ao arranjo dos estágios, né? Vimos que temos algumas opções de arranjos. Deixa o Lucas entrar. Falamos um pouquinho de cada arranjo e paramos na classificação quanto à descarga, né? Turbinas de vapor, elas não têm uma classificação muito rígida, A, B e C. Tem vários aspectos, né? Se elas são de ação, são de reação, quanto a descarga do vapor tem vários tipos, né? Apesar do princípio funcional ser o mesmo, a gente acaba tendo derivações, né? Em função de um fabricante, em função de um tamanho. Então,
quanto à descarga do vapor, como é feita a descarga, também é um aspecto construtivo que influencia muito, né, no desempenho da turbina. Então, a gente vê alguns aspectos. Bom, existem turbinas de contrapressão de fluxo direto, existem turbinas de contrapressão com sangria ou extração controlada, de condensação de fluxo direto, entrou o Francisco aqui, de condensação com extração e turbinas de condensação com reaquecimento. Tá? Não se preocupem, vamos falar um pouquinho sobre elas. Vou abrir aqui a minha tela. Vamos lá. Turbinas de contrapressão de fluxo direto. O que é isso, gente? O termo de contrapressão indica que o vapor na saída da turbina está igual ou superior à pressão atmosférica, tá? Então, todas as turbinas de contrapressão de fluxo têm essa característica. O vapor de saída, ele é igual ou superior à pressão atmosférica. Geralmente menores do que as unidades de condensação equivalente, ou seja, unidades de condensação que têm a mesma potência que turbinas de contrapressão de fluxo, a potência é a mesma, mas de forma construtiva, as de contrapressão são menores. São instaladas em indústrias que haja necessidade de vapor nos processos de fabricação. Turbinas de contrapressão com sangria ou com extração controlada, que são sinônimos. São utilizadas quando o processo exigir vapor em diferentes níveis de pressão, né? Então, eu tenho a possibilidade de vapor em diferentes níveis de pressão, diferente do contrapressão simples, que eu vou ter apenas um valor de pressão de saída. Às vezes um valor atmosférico, às vezes um valor maior, mas um único valor. Eu não tenho estágios que me proporcionem diferentes valores de pressão. Como é que eu tenho esses diferentes níveis de pressão, então? Sangrias são utilizadas quando o volume de vapor de extração é menor do que o de escape. Extrações controladas são usadas quando o fluxo de extração, né, de média pressão, é relativamente alto, quando comparado com o fluxo de vapor de escape, que é a baixa pressão. E a demanda de vapor de média pressão está sujeita a flutuações, né? Quando a gente fala de flutuações de pressão, estou falando de variação de níveis de pressão, são consideráveis, né? São aqueles casos em que eu tenho turbinas com valores de pressão mais altos e eu consigo fazer sangrias, né? Pegar parte desse fluxo, dessa vazão e otimizar em lugares com pressão mais baixas. Tenho turbinas de condensação de fluxo direto. Nesse tipo de turbina, a descarga, descarrega, né, o vapor para o condensador a uma pressão menor que a atmosférica, alto vácuo, né? Lembrando que toda pressão menor que a atmosférica vai tender ao vácuo, certo? A fim de aumentar a eficiência total. Tendem a ser maiores e mais potentes do que as de contrapressão. A eficiência total é inferior ao de instalada de contrapressão, pois uma parte da energia contida no vapor se perde por condensação, né? É aquilo que a gente falou, o vapor tende a trocar calor com o ambiente, né? É um vapor a uma alta temperatura, trocando calor, vai ceder um pouco de calor para o ambiente e a temperatura dele vai baixando. Vai chegar em uma temperatura mais ou menos ali 100 graus, quando baixa para 99, condensa um pouquinho. Quando baixa para 98, condensa mais um pouquinho, né? Então, quando eu tenho sistemas com condensação, eu sempre tenho perdas de calor. Turbinas de condensação com extração. Empregada quando se necessita mais eletricidade do que pode gerar com o calor de processo.
Compensação das oscilações de consumo de eletricidade e vapor de processo. É uma turbina que proporciona uma variação de consumo, né, de geração. Quando de extração automática ou regulável, permite a retirada de vazões variáveis do vapor sob pressão constante, ou um ou mais pontos de extração. Sempre que eu tenho extração, são turbinas mais potentes, em que eu tenho a possibilidade de extrair parte dessa vazão e, com isso, ter diferentes níveis de pressão. Quando de extração não regulável, não há controle de pressão do vapor retirado, que varia em função da carga. Turbina de condensação com reaquecimento. Após o primeiro estágio de expansão, que é o estágio de alta pressão, o vapor retorna ao gerador de vapor para o reaquecimento antes de prosseguir para o estágio de pressão intermediária. O que é esse tipo de turbina de condensação com reaquecimento? Tá? Mas não vamos falar só desse tipo de turbina. Reaquecimento é uma prática bem comum, né, quando a gente está falando de elementos mecânicos. Por quê? Às vezes é mais barato eu ter diferentes níveis, seja para aumento da temperatura, seja para aumento de pressão, né? Lembra que eu comentei que pressão e temperatura são sempre constantes que andam juntas. Em um sistema de refrigeração, o meu intuito é refrigerar um lugar. Em um sistema que eu preciso ceder pressão, né? Eu tenho a intenção, então, de aumentar a pressão de saída. Em equipamentos mecânicos, é bem comum até eu fazer a divisão do processo. Por exemplo, eu preciso elevar a pressão, ter um vapor a uma pressão de 100 PSI. Em vez de ter um único componente robusto, capaz de elevar a pressão até 100 PSI, eu tenho dois e faço dois estágios. O primeiro leva não necessariamente até a metade, pode ser uma pressão intermediária. O primeiro leva de pressão atmosférica até 60 e o outro leva de 60 até o 100. Mecanicamente falando, é muito comum, tá, eu ter essa divisão de estágios nos processos. Aí o pessoal meio que pergunta, por que normalmente ter dois componentes é mais caro? Em sistemas de grande porte, os equipamentos muito grandes e muito potentes, eles são mais caros. Financeiramente mesmo, compensa ter dois equipamentos menores para fazer estágios do que equipamentos muito grandes, né? Porque equipamentos muito grandes têm um custo de transporte que é considerável, tem um custo de fabricação considerável. Eles já são mais caros pelo fato de serem produzidos em uma menor quantidade. No equipamento médio, eu posso utilizar ele em vários ramos da indústria. Um equipamento muito robusto, são poucos os casos que vão utilizar. Todo equipamento que a gente produz em grande escala é mais barato que um equipamento que é produzido em pequena escala. Isso é um dos fatores que altera o custo. Outro fator, se eu tenho algum problema na minha linha, né, eu tenho problemas separados, ou no primeiro estágio ou no segundo. Posso fazer a substituição de um dele, enquanto um equipamento grande, ele é único. Então, a troca do equipamento pode ser muito cara. Existe a opção também de estágios, às vezes, para possibilitar a manutenção. O que é isso? Tenho 4 equipamentos, 2 de cada estágio. Tenho 2 funcionando, um de baixa e um de alta. Caso eu queira fazer a manutenção de um deles, eu tenho os outros equipamentos para fazer essa substituição. Não é tudo concentrado em um único. Mas não só pelo sistema de manutenção. Basicamente é o custo de produção de equipamentos muito robustos que elevam o valor. Outro item que influencia muito no preço de equipamentos mecânicos grandes é o efeito Joule.
Eu tento sempre minimizar nos equipamentos mecânicos a perda de calor, por isolamento, por uma qualidade de material, tento minimizar isso. Mas não existem equipamentos mecânicos em que eu não tenha a perca de calor. Vamos fazer uma comparação simples de compressores pequenininhos. Compressores pequenininhos, em funcionamento, às vezes a gente vai lá e consegue botar a mão. Fica quente, né? Mas fica uma temperatura que a gente aguenta. Quanto maior o compressor, pode perceber que a temperatura em que ele trabalha é mais elevada. Quanto maior um componente, quanto mais robusto, maior é a perda de calor por efeito Joule. Perda de calor é perda de energia, né? Estou injetando energia no meu compressor para ele funcionar. O que está dissipando em calor, eu transformei energia elétrica, que era para ser transformada em mecânica, em energia térmica, só que está indo para o ar, estou perdendo. Rendimento mecânico também é uma influência direta. Equipamentos muito robustos tendem a ter um rendimento mecânico menor que equipamentos menores. Então, financeiramente, sim, às vezes compensa dividir estágios em sistemas do que botar um único componente. Isso serve para turbinas, isso serve para vários aspectos da indústria, tá? Vários aspectos mesmo. E é interessante a gente falar, porque normalmente o que a gente compra, né? O que a gente compra a nível doméstico, normalmente o maior é mais em conta do que dois pequenos, né? O refrigerante, arroz, qualquer coisa, né? Então a gente faz essa analogia, mas na mecânica não segue a mesma regra. Vou fechar aqui. Vamos lá. Classificação também quanto à direção do fluxo de vapor. A gente conversou sobre forças axiais e forças radiais, onde axial é paralelo, né? Tem o mesmo sentido ali do corpo do eixo, do meu eixo, e radial é perpendicular ao meu eixo. Tem as turbinas, então, que tem o fluxo de vapor de turbina axial, onde o escoamento é axial, ou seja, paralelo ao eixo. Quando que eu uso esse tipo de direção de fluxo? Em turbinas mais modernas. Antes eu tinha o fluxo de forma radial, porque era a tecnologia que se conhecia. Hoje, com o avanço da tecnologia, eles estão conseguindo perceber melhores rendimentos quando o fluxo de vapor é axial e não radial. Então, nas turbinas mais modernas, existe essa tendência de o fluxo acontecer de forma axial. Em turbinas radial, o escoamento, né, é radial. Aonde que eu tenho escoamento radial? Em centrífugas e centrípegas também, né? E posso ter ainda turbina tangencial, onde o escoamento é helicoidal. O escoamento helicoidal é aquele que sai, por isso que é o nome, pela tangente, né? Como, por exemplo, vimos aquelas turbinas hidráulicas lá. Vocês lembram da turbina Francis, que parecia aquele caracol? O ar, ele sai de forma o quê? Tangencial. Então, essa é uma nova configuração possível também. Sair de forma tangencial. Não é nem axial, nem radial. Ela vai saindo de forma tangente, né, ao meu fluxo. Existem considerações importantes a se fazer nas turbinas, que são as perdas. Basicamente, todas as perdas, elas são oriundas do atrito. O atrito faz com que o vapor perca energia e, consequentemente, perca velocidade, né? Então, quando eu tenho tubulações, todo aquele ar que está próximo à superfície da tubulação, é exercido sobre ele um atrito. Então, naquela parte ali, a velocidade é menor. Existem gráficos que mostram o comportamento de fluxos
sejam de vapor, de gases ou de líquidos, dentro da tubulação. E é nítido que se perceba ali que tem uma tubulação, se fosse um fluido, né, escorrendo a uma determinada vazão, a uma determinada velocidade. Todo fluido que tem contato com a superfície tem uma velocidade menor, tá? Esse fluido em contato com a superfície que tem uma velocidade menor, de certa forma, acaba gerando um atrito com o fluido da parte mais interna. Porque imaginem só, tem o fluido andando, esse daqui ó, vai ser mais rápido e esse daqui que está perto da superfície vai ser mais lento. Se eu tenho uma diferença de velocidades aqui, entre eles de certa forma, eu não vou ter um atrito? Claro que muito menos significativo do que o fluido com a tubulação que está parada, porque os dois estão no mesmo sentido, mas estão a velocidades diferentes. Então, isso influencia diretamente na vazão e diminui a velocidade do vapor. As perdas acontecem basicamente nesses pontos. Tenho as perdas nos bocais, tenho perdas nas pás móveis, é onde o vapor se colide, né? Então o atrito é muito grande, tem um impacto. Perdas com velocidades de saída, que é na descarga. Perdas por atrito e ventilação. Perdas por fugas. Fugas não chegam a ser vazamentos, mas quando eu tenho turbinas de vapor, eu não consigo um isolamento perfeito. Então tem alguns pontos de conexão dos elementos e é que acaba acontecendo pequenas fugas de vapor. Como o fluido que eu estou utilizando é água, ele não é tóxico e ele não está a uma pressão e temperatura tão grande que vá danificar o sistema, e principalmente se por ali não circulam pessoas, eu não chego a chamar de vazamento, e sim de fugas. Afeta de forma indireta porque é uma perda, né? E tem perdas por vapor úmido, que são aqueles vapores em que, devido ao deslocamento na tubulação, acabou perdendo um pouco de calor. Eu tenho vapor ali superaquecido. Conforme ele vai perdendo um pouco de calor, ele tende a ficar saturado. Qual é a diferença do vapor superaquecido para o vapor saturado? O vapor superaquecido é um vapor a uma alta temperatura. Então, é 100% vapor. O vapor saturado é vapor, mas a uma baixa temperatura. Então, faz parte da constituição dele gotículas de água. E se baixar mais um pouquinho a temperatura, Pessoal, estamos escutando? Ok. Ok, falhou aqui para mim. Ok. Quando diminui mais um pouquinho a temperatura, ele tende a condensar. Então, o vapor úmido é aquele vapor saturado, né? Que a gente percebe que é um vapor pesado, com alta umidade dentro, mas é vapor, não é líquido. Essa discussão entre vapor superaquecido e vapor saturado, claro que há um aspecto muito mais simples, a gente pode comparar até com o tempo. Quando o tempo está bem seco, né, a gente não percebe a umidade no ar, porque a temperatura está mais elevada. Eu tenho um ar com pouca concentração de água. Ele é mais vapor, bem mais vapor, do que líquido, né? Quando o tempo, principalmente não está um sol, que é o que seca as gotículas, e está muito úmido, a gente consegue perceber até na pele a umidade do ar. O ar é uma espécie de vapor, mas ele não é um ar diferente daquele ar dos dias secos? Não é um vapor diferente? A gente não consegue perceber até na pele que nos dias muito úmidos a gente fica meio pegajoso, né? Então, é isso a diferença entre vapores superaquecidos, que é aquele que a gente não percebe a presença, porque é 100% vapor, e vapor saturado, que é aquele vapor úmido, que a gente percebe e tem facilidade de condensar. Por que que nos dias úmidos fica escorrendo água pelas paredes? Porque o vapor, ele está saturado, ele está muito úmido. Quando entra em contato com uma superfície, a superfície está gelada.
Então, a superfície faz o quê? Retira calor. Retira calor, não. A superfície está mais gelada, né? Então, retira calor daquela molécula que está úmida. Ela já estava bem úmida, mas ainda era vapor, né? Encostou numa superfície gelada, aquele vapor faz o quê? Condensa, vira água. Por isso que nos dias úmidos, as paredes, os vidros, superfícies que têm facilidade de trocar calor ficam tudo molhadas, porque o vapor encosta, estava no nível ali de vapor, foi o suficiente para condensar. Algumas nomenclaturas de potência quando a gente está conversando sobre turbinas de vapor. Potência nominal, então, é a potência que a turbina pode produzir de forma prolongada. Podemos dizer que é a potência de trabalho da turbina. Claro que às vezes eu posso diminuir a potência, às vezes eu posso exigir um pouquinho mais da minha turbina, mas é aquele valor médio em que ela trabalha. Potência calculada ou econômica é a potência na qual se obtém o rendimento máximo, cerca de 90 a 95% da potência nominal das turbinas de média e grande potência, tá? O fato ali de no manual dizer uma certa potência não quer dizer que na potência máxima ela vai ter o melhor rendimento, tá? É que nem combustível de carro. Até que velocidade vai um carro? O meu não vai muito. Velocidade média que vai um carro? Uns 90, 100. Depende do carro, né? Depende do carro. O meu chega a 100 ali, vibrando. Quase que as portas ficam, né? Carros que têm uma aerodinâmica melhor, às vezes mais pesados, chegam a velocidades mais altas. Bom, então, a velocidade máxima dele é uma. Mas a velocidade econômica é outra. Eu consigo chegar a 150 em um carro mais potente. Só que o meu consumo é muito alto. Então, economicamente falando, às vezes não é interessante eu ter duas turbinas que precisam trabalhar no máximo, no talo, tá? Eu só comprei duas, economizei na compra do equipamento. Só que elas gastam muita energia, porque elas estão trabalhando a um nível maior do que o nível econômico. Se isso não é estudado, inicialmente eu acho que eu estou economizando e penso, eu não vou comprar três, comprei duas maiorzinhas, que se eu usar elas no máximo, vai me fornecer o que eu preciso de potência, ótimo. Só que a gente tem que pensar também na potência econômica. Será que nesse máximo ela não gasta muito? Se eu fizer um estudo, uma viabilidade econômica em um certo tempo, daqui a pouco 5, daqui a pouco 10 anos, eu percebo que é mais interessante e econômico, em vez de comprar duas, comprar três e fazer com que ela trabalhe com outros níveis. O investimento inicial vai ser maior, mas se eu compro três turbinas ali, não trabalho elas no máximo, né? Mas sim na potência econômica, eu gasto menos energia. Pode ser que compense, pode ser que não compense. Tem que ter um estudo, né, que viabilize isso. Aí entra vários aspectos, né? Turbinas consomem energia elétrica. Tem algumas áreas que têm tarifas mais econômicas, né? Se eu tenho um meio rural mesmo, o meio rural paga metade da tarifa urbana. A gente paga em torno de 79, 80 centavos. A tarifa urbana está em torno de 40, 42 centavos. Então, para eles é interessante economizar no equipamento, mas não se importam muito na energia porque pagam poucos. Dependendo do lugar, se a energia é cara, eu não tenho esse subsídio, o equipamento não é uma coisa que pesa tanto, e sim no consumo. Isso tudo tem que ser estudado, analisado.
Potência máxima, então, é a potência acima da nominal que a turbina pode produzir por um curto período de tempo. São aqueles momentos em que eu preciso de uma produção, preciso aumentar a minha produção e sei que a minha turbina aguenta, mas tem que ser um período de tempo curto, tá? Isso é para casos de necessidade, como por exemplo, eu tenho 3 turbinas, uma estragou, eu vou precisar fazer manutenção. Para não ter uma parada no meu sistema, pego as outras 2 e trabalho elas ao máximo. Só que muito tempo na potência máxima, acontece vários problemas mecânicos, isso não só em turbinas e qualquer equipamento. Então, tem equipamentos mais confiáveis, outros menos. A maioria eu consigo exigir um esforço maior, mas por um período de tempo curto, certo? Tenho que estudar isso, tem que ser como se fosse digamos que um quebra-galho. São utilizados 4 métodos de regulagem de potência. São eles: sistemas de regulagem por estrangulamento de vazão, que eu vou variar a vazão, sistema de regulagem por bocais, sistema de regulagem por bypass e sistema de regulagem por parâmetros deslizantes. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. O sistema de regulagem por estrangulamento de vazão é um dos mais comuns. Todo o vapor fornecido à turbina passa através de uma única válvula de regulagem. É simples e seguro. Na potência nominal, fornece alto rendimento, pois a válvula de regulagem está totalmente aberta. Qual é a desvantagem desse tipo de regulagem? A desvantagem é que em cargas parciais, o estrangulamento do vapor causa perdas irreversíveis. O que ele quer dizer com isso? Quando eu estou trabalhando, né, é uma regulagem de vazão. Quando eu estou trabalhando de forma nominal, ela é bem simples. Por ser simples, ela é barata, ela é segura e ela tem um rendimento bom. Só que por algum motivo, se eu tiver que baixar consideravelmente a minha vazão, né, tiver que diminuir a velocidade da minha turbina, às vezes, por algum motivo, eu não posso demandar tanto, né, de energia. Eu preciso diminuir o ritmo do meu sistema. Quando eu faço esse controle de vazão para diminuir de uma forma impactante, isso diminui muito o rendimento da minha turbina, tá? Porque ela simplesmente estrangula o sistema. E ali acontece perdas, né, por impacto irreversíveis. Então, quando abertas, elas funcionam muito bem. Quando fechadas, né, parcialmente fechadas, elas funcionam bem, elas são muito seguras, mas diminui muito o rendimento do sistema. Aonde que eu emprego elas? Em lugares que eu tenho uma vazão de trabalho constante. Eu sempre trabalho com esse nível de vazão. Tem aplicações que as minhas vazões são variantes. Nesse caso, já não é interessante usar esse tipo de regulagem, certo? Isso serve basicamente para todos os tipos de vazão. Todo tipo de vazão que é regulado por estrangulamento tem essa tendência. O estrangulamento é muito seguro, muito simples, mas é bacana utilizar em sistemas constantes. Sistemas variantes, ele diminui muito o rendimento. Opa, desculpa. Sistemas de regulagem por bocais. O fornecimento de vapor à turbina realiza-se através de várias válvulas de regulagem. As válvulas vão se abrindo sucessivamente, variando a vazão máxima e, por consequência, a potência da turbina. Possui alto rendimento em cargas parciais, mas é relativamente complexo construtivamente, por isso tem menor confiabilidade e um alto custo, tá? É interessante usar naqueles sistemas em que eu tenho variação de potência, muita variação, mas ela não é tão confiável, porque o aspecto construtivo, ela em si, o fato de ter várias válvulas junto,
me implica em uma menor confiabilidade, em um maior custo, tanto de compra quanto de manutenção. Mas se o meu sistema é variante, é interessante porque, mesmo variando a potência, eu não perco o rendimento do sistema. Tenho sistema de regulagem por bypass, utilizado geralmente em turbinas de reação. Em baixas cargas, o vapor é fornecido apenas pela válvula de regulagem 1 e com o aumento da carga começa-se a abrir a válvula 2, normalmente 2 válvulas. Em comparação com os bocais, possui um rendimento mais alto em baixas cargas, naqueles sistemas que não têm potências muito altas. No entanto, é inferior ao sistema por bocais em altas cargas. Também serve para sistemas variantes. É um pouco mais simples, né? E mais econômico que a por bocais, só que é bem eficiente em baixas cargas. Em altas cargas variantes, ele já não é tão interessante. Sistema de regulação por parâmetros deslizantes. Como é que funciona? Diminui-se a pressão criada pela bomba de alimentação, consequentemente diminui-se a pressão de saída da caldeira e a turbina vai operar a carga parcial com todas as válvulas de regulagem completamente aberta. Então é um sistema um pouquinho diferente, gente. Em vez de atuar diretamente na tubulação entre caldeira e turbina, eu faço a regulagem através da alimentação de vapor, né? Percebam que a ordem do sistema é: tem uma caldeira, ela libera vapor, há uma vazão, tem uma tubulação que liga a caldeira até a minha turbina. Os outros métodos eu faço a regulagem nesse intermédio, nessa tubulação, seja por estrangulamento, seja por bypass ou seja por bocais, mas faço nesse intermédio. Nesse tipo de regulagem, em vez de regular a vazão que passa pela tubulação, eu regulo a saída da caldeira, basicamente o quanto a caldeira produz de vapor, tá? Com esse sistema, dispensa-se totalmente o estrangulamento, porque eu estou controlando o quanto a caldeira vai fazer de vapor. Se eu controlo isso, eu não preciso ter um sistema de estrangulamento no meio, tá? Diminui-se a potência consumida pelas bombas de alimentação e aumenta-se a mobilidade, mantendo-se constante a temperatura do vapor antes da turbina em diferentes regimes, tá? Mas é o tipo de regulagem que atua diretamente no fornecimento de vapor e não no controle dele antes de chegar à turbina. Bom, além disso, existe um sistema de refrigeração que permite converter o vapor de água que passou pelas turbinas em água líquida, aonde reinicia-se o ciclo a partir da energia térmica obtida pelos combustíveis. Bom, vamos dar uma analisada nesse sistema aqui. Nós falamos muito sobre o vapor, sobre sistemas de regulagem, saída do vapor, os tipos de turbina, né? Mas esse vapor não pode ser perdido. Então, depois que passa pela turbina, depois que eu fiz ali o meu processo de geração de energia, primeiramente energia mecânica, o vapor passa pela turbina, movimenta as pás da turbina, gera energia mecânica. Essa energia mecânica é convertida através do gerador em energia elétrica. Depois disso, esse vapor tem que ter um fim. Então, eu pego esse vapor, passo ele através de um sistema de refrigeração e faço ele virar água novamente, na forma líquida, para ele voltar lá para a minha caldeira e fazer todo o processo novamente, certo? Esse fluido normalmente é água, mas pode ser alguns outros fluidos, ou também água misturada com alguns aditivos, né? Isso também é bastante utilizado. Água circulando em um sistema tende a corroer o sistema,
tende a acumular sujeira em alguns pontos, tende a formar limo. Então, não é uma água comum, quando a gente fala que é água, ela é proveniente da caldeira e vira vapor. Tem aditivos nessa água para basicamente não estragar e não poluir o meu sistema por dentro. Por isso que essa água precisa estar contida no sistema e ficar constantemente circulando. Eu não posso pegar a água de um rio, jogar dentro de uma caldeira, fazer ela virar vapor, passar por todo o sistema. É uma água contaminada, né? Pode ser salina ou não. Então, essa água, ela é purificada, beneficiada e ela tem características próprias, ainda que tem o mesmo desempenho da água em todos os seus pontos de evaporação, de ebulição, vapor saturado, vapor superaquecido, contém nela outros elementos aditivos. Esse sistema subsequente de refrigeração, que é onde eu pego o vapor depois que passou na turbina, resfrio ele para ele virar água, posso ter ali um sistema de 2 estágios. Posso, então, utilizar de forma direta a água de um rio, de um lago, passo essa água de um rio ou de um lago por uma tubulação especial para receber essa água contaminada e passo a água também oriunda do vapor da turbina por um mesmo compartimento, um trocador de calor, né? Então, eu vou ter água resfriada, a água à temperatura natural do rio, passando por uma serpentina e ao lado dela, outra serpentina, sem o contato, sem a mistura, o vapor. Vai acontecer ali uma troca de calor. O vapor vai ceder o vapor vai ceder calor para essa água do rio, né? Claro que para fazer isso, eu tenho que ter um lago, um rio suficientemente grande, porque eu estou tirando o calor do vapor e lançando para a água. Então, na verdade, a entrada de água é uma temperatura e a saída vai ser uma temperatura maior. Se eu tenho um lago pequenininho, vou fazer isso 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses. Aos poucos, todinha a temperatura do rio vai aumentando. Se a minha vazão é pouco significativa, perto do tamanho do lago, a descarga vai ser uma água a uma temperatura maior. Só que é um pouco de água quente dentro de um rio muito grande, não tem impacto. Teoricamente falando, esse deveria ser o ideal. Na prática, né, às vezes eles aproveitam qualquer rio, qualquer lago e acaba elevando a temperatura natural do ambiente. Isso tem um impacto, né, ambiental muito grande e acontece muito, tá? Poderia ser facilmente evitado através de fiscalização, mas é um problema muito grande no nosso país. A contaminação causada pelas usinas térmicas, né, é um fator determinante. Um dos problemas associados às usinas térmicas de carvão ou de petróleo é a contaminação provocada pelos gases emitidos na atmosfera durante a combustão do petróleo e do carvão. Quando então são produzidos óxidos de nitrogênio e de enxofre. Bom, para aquecer a caldeira, eu tive que fazer a queima de algum combustível, ou de petróleo ou de carvão. Essa queima, né, produz óxidos de nitrogênio e de enxofre, afeta a camada de ozônio. Então, um dos problemas das usinas térmicas é justamente ali a fonte de calor. Todo o outro sistema, ele pode ser sustentável. Eu tenho meios de controlar a temperatura da água do rio que eu estou utilizando, mas a queima é inevitável e aí ela impacta diretamente, né, no efeito estufa, na camada de ozônio e acaba não sendo sustentável. Mesmo com altas chaminés, né, que a finalidade é tentar minimizar a poluição causada, essas usinas contaminam o ambiente. Algumas cidades próximas de usinas têm parâmetros de poluição altíssimos. Nos dias em que se tem muita produção, ou principalmente nos dias úmidos, as pessoas sentem muito essa poluição. A poluição
é ejetada através das chaminés. Eles procuram fazer chaminés muito altas. Só que nos dias muito úmidos, novamente voltamos para o assunto, né, da quantidade de água dentro do ar, na umidade do ar. Nos dias muito úmidos, tem lá minha poluição saindo pela chaminé. A ideia seria o quê? Seguir para a atmosfera. Só que a poluição acaba colidindo com a umidade do ar. As gotículas de água são mais densas, mais pesadas que o ar. Então, elas descem, elas não sobem. Então, a poluição colide, né? E se prende às moléculas de água. Essas moléculas de água caem sobre nós, né? Não chega a ser chuva, é só um dia úmido. Mas acontece muito de a gente conseguir enxergar nos dias úmidos ou sentir, né, os efeitos da poluição. Não sei se vocês já escutaram, eu já escutei bastante o pessoal falar que nos dias muito nublados ou nos dias de chuva, as indústrias aproveitam para produzir mais, porque aí não se tem noção da poluição. Já escutaram isso? Ah, se fala muito sobre isso. Fala muito, né? Só que isso não é uma verdade totalmente dita. Nos dias, né, que eu tenho sol e tudo mais, a poluição também está a todo vapor. Só que a gente não percebe, porque ela sobe, se desprende para a atmosfera, nos atinge, mas não de forma direta. Nos dias úmidos, a gente percebe mais. Aí a gente fala, hoje estão produzindo mais, né? Não, gente, é que a gente está sentindo, porque toda a poluição se grudou, não precisa nem estar chovendo, pode estar só bem úmido. A gente percebe muito isso ali na faixa da Via 9. Nos dias úmidos, quando a gente passa de carro, chega em casa, tu passa o dedo no carro, não tá uma crosta pegajosa? Já andaram. Com certeza. É isso, gente, é poluição que colou nas gotículas de água, caiu, né? Encostou no carro, encostou na gente. Fica, é incrível aquilo ali, né? É uma cola, praticamente. Às vezes, agora não, né? Mas eu utilizo bastante esse caminho, porque eu moro praticamente perto da saída da Via 9 e a escola é na entrada da Via 9, ali perto da refinaria, né? Então, para mim é muito próximo, é 5 quilômetros a menos. Tirando o movimento também, é muito prático. Mas nos dias úmidos eu sempre me arrependo. Eu chego, encosto a mão no carro, se eu ando 2, 3 dias úmido, o carro parece que tem cola nele. E é a poluição, né? Que nos atinge de forma muito mais impactante, tá? Então, agora o dia que falarem para vocês, no dia úmido, não sei o quê, a poluição é maior. Não, gente, é a mesma. É que a gente percebe nesses dias. E percebe de forma bem significativa, né? Dá para se assustar. Mas todo dia é assim. Os outros dias a gente só não consegue perceber. Mas é bem intenso isso. Nem toda contaminação, né, provocada pelas usinas termoelétricas está relacionada com a emissão de gases tóxicos. Outra maneira de poluir o ambiente ocorre como consequência de a temperatura da água, né, lançada pelo sistema de refrigeração, ali que nós conversamos, da usina, em um rio ou lago, ou mesmo no mar. Tem alguns casos que têm acesso ao mar. Nas suas vizinhanças estarem muitas vezes acima da temperatura nesses locais. Esse aquecimento, sendo mantido por longos intervalos de tempo, pode alterar radicalmente, né, as características físicas ou químicas do ecossistema, causando então uma mortalidade intensa de peixes, plantas e outros seres que habitam o lugar, tá? O ser humano, ele é muito adaptado à diferença de temperatura. Alguns outros animais, sim, mas o ecossistema aquático, né, ele é muito sensível. Às vezes um rio aumentou a temperatura 3, 5 graus, não chega a isso da temperatura natural e começa a morrer tudo, gente. Primeiro morre as espécies mais simples. Aí o pessoal não dá bola porque acha que não é ser vivo, né? Não tenho muito conhecimento em biologia, mas eu sei que a análise é feita assim. Eles começam a observar
primeiro começa a aparecer esses folhinhas e limos. Esses são plantas, na verdade, são seres vivos, né? Começam a aparecer e começam a boiar. E aí a pessoa pensa, ai, olha que rio lindo, né? Tudo verdinho, bem cuidado. Não, né? É as primeiros seres vivos ali que são mais sensíveis que começam a morrer. Depois que esses primeiros seres vivos começam a morrer, né? Começa a ficar aquele lago verde em cima, começa a aparecer mais peixe. Aí sim que as pessoas concordam. Não, a empresa está tratando a água. Tem até mais peixe do que tinha. Só que isso dura pouco tempo. Por quê? Como as espécies morreram, ficaram boiando, tem mais comida para os peixes. De início, eles começam a se alimentar mais. Peixe, quanto mais come, mais se reproduz, né? Então, inicialmente, começa a ter mais peixes. Só que essas plantas que morreram, elas não vão se reproduzir mais. Então, eles comem muito, reproduzem muito, mas daqui a pouco acaba a comida. Acaba a comida. E aí começa todos os peixes morrerem, tá? Tá, é uma história dramática que eu contei, tudo bem. Mas isso é muito comum mesmo. E aí eles vão estudar, é um aumento de 3, 4 graus. Mas o ecossistema aquático é bem sensível à temperatura, tá? E aí influencia diretamente em várias espécies, né? A gente está olhando como um todo, a gente não dá bola para plantinha, não sei nem o nome, mas daqui a pouco, quando começa a morrer os peixes, a gente se preocupa, né? Tem gente que sobrevive disso. Então, é um fator que a gente tem que começar a pensar, né? E levar em consideração. Bom, seguimos aqui. Opa, fechou aqui a minha tela. Ih, fechou tudo. Aqui. Foi. Pessoal, vimos então um pouquinho de tudo sobre usinas termoelétricas. Vou fechar aqui, tá vendo? Com caldeira. Consecutivamente utilizam turbinas a vapor. Dúvidas sobre parte do processo da usina, sobre os aspectos das turbinas? Eu sei que as turbinas são muitas informações, são muitos detalhes, vários modelos de descarga, vários modelos de regulagem, né? Mas é interessante a gente pincelar um pouquinho de tudo e saber que tem diferentes descargas, que tem diferentes maneiras de se regular, né? Que tem diferentes tipos de turbina, algumas de reação, outras de ação. O que diferencia uma da outra, né? Então a gente tem uma noção do aspecto geral dos sistemas, né? Porque ele influencia direto lá na geração de energia elétrica, que é o foco dessa disciplina e também no curso de vocês. Dúvidas, pessoal? Tranquilo, segue o baile. Agora não. Tranquilo? Então tá, pessoal. Hoje vai ser rapidinho, paramos por aqui, porque amanhã a gente entra em usinas termoelétricas sem caldeiras. Aí a gente passa a ver turbinas a gás. Apesar de o assunto ser geração de energia elétrica, usinas termoelétricas, como a gente vai falar de turbinas a gás, eu já trouxe outros aspectos, né, de turbinas a gás, porque são elementos que se usam em outros locais. Como o colega falou ali, turbinas a gente usa em navio, a gente usa em avião, né? Então, tem alguns outros aspectos interessantes. Não valia a pena, eu acho, né? A ementa dizia só geração de energia elétrica. Só que eu acho que se a gente já fala um pouquinho sobre turbinas utilizadas em usinas termoelétricas, especificamente, são dois tipos. Mas também tem as turbinas aerodinâmicas, que são utilizadas nas aeronaves e também nos navios. Então, eu acho que se a gente está falando um pouquinho de turbina, é interessante a gente conhecer as outras, né? A aeronave ainda é um pouquinho mais difícil aqui na nossa região, mas as turbinas de navio mesmo é uma realidade bem mais próxima. Então, existe a possibilidade de vocês trabalharem com isso. Então, acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre esse tipo de componente.
tá? Amanhã a gente continua então e aí começa a falar em usinas termoelétricas e turbinas a gás. Certo, pessoal? Vou aproveitar o tempinho aqui e já vou carregar as outras aulas. Carreguei a 1, 2, 3 e 5. Vou carregar a aula 6 e 7 hoje, se a internet deixar, graças a Deus. E assim a gente fica com o nosso material lá atualizado. Quem faltou vai poder conferir as nossas aulas na íntegra lá. Certo, pessoal? Boa noite para vocês. Ok. Fiquem Boa com noite, Deus. boa noite. Ei, boa noite. Boa noite. Boa... Até amanhã. Professor, Peraí. Voltou. Pois não. só uma pergunta, professor. Teria como disponibilizar ali no grupo do WhatsApp ali todos os conteúdos em slides, como tu botou? Tipo, Posso? na Posso. sexta-feira? Vou mandar já o que a gente já conversou, tá? Essa aula e as últimas duas, desde segunda-feira, na verdade, eu não vou mandar para vocês agora, porque está em um único arquivo, um arquivo grandão, mas contempla 4 dias de aula. Como eu não terminei, não vou mandar, mas amanhã a gente encerra o assunto, provavelmente amanhã ou sexta, encerra esse assunto. Aí eu vou salvar em PDF, que é mais fácil de vocês poderem abrir no celular e tudo mais, e mando para vocês. Os assuntos que nós já encerramos, a esse sim, já faço agora, já mando para vocês aquela primeira semana. Pode ser? Ah, pode ser sim. Muito obrigado, viu? Merece. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.